Interessa de verdade a comunidade ouropetana e região dos Inconfidentes. Real Entrevista. É isso mesmo que você ouviu, não estamos fazendo reprise, né, Gilson? Por mais que as pessoas acham que não é reprise, estamos de volta, né, Gilson? Novamente, um outro assunto muito próximo até, né, do que a gente já conversando. Importantíssimo. Importantíssimo. E eu acho que também vai ser aquela questão de tirar muita dúvida. A gente já estava tirando dúvida aqui nos bastidores. E eu sigo aqui com meu balde de café, como toda entrevista. Ô, Vitor, prazer te receber aqui, cara. A gente estava até falando aqui alguns segundos antes da gente entrar no ar. E quando a gente já conhece o entrevistado, a gente já trocou ideia, já tem uma certa intimidade. A gente fica sem aquela cerimônia. Tá. Quem que é o Vitor Pinto? Pra quem não conhece, tá vendo de uma parada que eu acho, né, é tão legal, em que as prefeituras, principalmente uma cidade tão conservadora, tão religiosa, precisa entender que são novos tempos. Quem que é o Vitor? Bom dia, Rômulo. Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes da Rádio Real. Todas, todos e todes. O Vitor hoje ocupa a Diretoria de Educação e Saúde da Prefeitura de Ouro Preto, né, lá dentro da Secretaria de Saúde, mas também é um ativista da causa LGBTQIAP+. Eu sou biólogo, fiz o mestrado aqui na Universidade de Ouro Preto, fiz doutorado lá em Viçosa, então tô aí no misto de cientista, de ativista, de gestor, nesse monte de coisas que tá rolando por aí, né? Ô, Vitor, e o papo de hoje é para falar da retomada de um evento super legal que vem abrir um evento que há 2 anos a gente não tinha. Há quanto tempo a gente não tinha parado em Ouro Preto? Mais de 10 anos, né, velho? Isso, a última parada do orgulho LGBTQIAP+, foi, se eu não me engano, em 2010. E nem tinha esse monte de letra, né? Não, provavelmente lá era... Parada gay? Talvez parada GLS, né? Nossa, GLS era old times, né, velho? Exatamente. Ô, Vitor, e aí de volta, abrindo, podemos dizer assim, oficialmente, o Festival de Inverno. Podemos assim dizer, não. Oficialmente abrindo o Festival de Inverno. Que como tema encontro, tem tudo a ver com a parada. Depois de 2 anos de pandemia, 2 anos da galera em casa esperando o Festival de Inverno. Me conta, bicho, de onde surgiu essa ideia? Falando, vamos fazer, foi difícil, foi fácil? Na verdade, foi fácil, assim, nunca é fácil organizar um evento desse porte, né? Mas a parte de mobilização e de sensibilização da gestão pública, das pessoas todas envolvidas, foi bastante fácil. Assim. E a galera é muito engajada, né, velho? Exatamente. E a gente está vivendo uma onda agora na cidade de Ouro Preto de entender a necessidade que a gente tem de trabalhar com as populações que são historicamente marginalizadas, que são historicamente deixadas, né, de lado pelo poder público, pela sociedade de forma geral. Então, a gente vinha discutindo uma série de ações, né? Eu estive aqui ano passado para falar do mapeamento da população LGBTQIAP+, a gente falou da criação do Comitê de Políticas de Equidade, tivemos treinamento para agente comunitário de saúde, tratar a população LGBTQIAP+, a população negra, a população indígena. Então a gente vem já de uma onda bastante progressista, assim, no movimento de Ouro Preto, né? Então, quando a gente percebeu que a pandemia tava num cenário de melhora, assim, a pandemia é claro que não acabou, né, gente? Mas num cenário de melhora que a gente conseguia já reunir as pessoas, a gente falou, bom, então agora esse momento de efervescência social, de retomada dos movimentos sociais, é o momento perfeito para a gente retomar também com a parada do orgulho LGBTQIAP+, e nada melhor do que fazer isso junto com a retomada do Festival de Inverno, né? Ô, Vitor, a gente sabe do tamanho da importância desse evento para a população, cara. E eu vou te perguntar toda vez que você vier aqui, porque a gente já perguntou em off, explica as letrinhas pra gente, bicho, porque a turma fala assim, mas é parada gay, parada GLS, parada não sei o quê. Eu lembro que minha família é dona de rádio, e lá tinha o Mundo GLS, né, num programa toda quarta-feira à noite, que tratava desses assuntos, um programa muito à frente do seu tempo, isso lá em 2008, 2009. Legal. Então, a gente vê que as pessoas, por mais que sejam mais velhas, têm uma mentalidade um pouquinho aberta, que é o caso do meu avô lá, e tinha esse programa, eu achava o máximo, tocava as músicas, a turma conversava. Eu queria que você explicasse as letrinhas pra gente, daí a gente conseguir seguir, né não, Gilson? Você sabe todas?
Não. Sempre confundo. E GLS, o S era de simpatizante, né? Isso, antigamente. Isso. Que não tem mais, né? Não entra mais o simpatizante aí. Mas então, a gente começa com L, né? Que são as lésbicas, que são mulheres que sentem atração afetiva e sexual por outras mulheres. O G, começa fácil, né? O G, que são os gays, que são pessoas como eu, né? Homens que se identificam como homens e que sentem atração por outros homens, né? LG, eu sempre preciso ficar repetindo. Agora assim, é o B. O B também é fácil. B também é fácil, que são as pessoas bissexuais, que se interessam por ambos os gêneros, né? LGBT. O T são as pessoas travestis e transexuais. E aí a gente tem uma diferenciação, porque travesti são começou sempre... a complicar lá. Agora começou a complicar. Mas a gente já tá mais acostumado, assim. Travestis são sempre mulheres, né? São pessoas que nasceram biologicamente, assim, designado lá pelo médico. Na hora que nasce, o médico olha, tem pênis, é homem, tem vagina, é mulher, né? E aí que alguém designou essas pessoas como homem, mas que no decorrer da vida se identificaram enquanto gênero feminino. Mas aí tem um pouquinho de diferenciação da população trans, porque travesti é o primeiro movimento do Brasil, assim, dessas pessoas se reconhecerem nesse espaço de diferenciação de gênero e tudo mais. E foi a população mais atacada e mais marginalizada durante esse processo, mais violentada. O nosso estado é o terceiro que mais mata, né, velho? Exatamente. E aí, travesti ganhou uma conotação política. Então, as pessoas que hoje se assumem travesti, as travestis, né? Sempre bom a gente tratar, sempre bom não, né? A gente sempre deve tratar no feminino, se consideram travesti por um movimento político de resistência, de mostrar que existem vários tipos de corpos, de expressões de gênero aí dentro da nossa sociedade. E é um termo exclusivo aqui do Brasil, né? Travesti só existe no Brasil e tem também essa pegada decolonial da gente usar termos que nascem aqui no nosso país, na nossa história, né? E aí a gente parte para as pessoas transexuais, que são aquelas pessoas que se identificam com o gênero diferente daquele do nascimento, né? Que é aquilo que eu falei. Em algum momento, alguém designou aquela pessoa num gênero que ela não se identifica. Tô no lugar errado, né? Eu isso aqui não, né? Exatamente. E aí a gente tem que lembrar, é importante salientar, que não necessariamente precisa ser aquela pessoa que antigamente a gente falava que era operada, né? Que fazia bem erroneamente. Porque tinha esse né? negócio, se não operou, não é? Exatamente. E não tem nada disso. Basta a pessoa se reconhecer enquanto uma pessoa trans, e aí ela já é uma pessoa trans e tem todos os direitos, inclusive, de retificação de nome social, de ser tratada daquela forma. Então, a gente parou no T, né? Agora é o quê? O Q? Esse aí... O que é queer? Já é diferente de travesti que surge aqui no Brasil. Queer é um termo que surge lá nos Estados Unidos. É o mais global, assim, podemos dizer? É global porque a cultura estadunidense é global, né? Mas estadunidense, europeia e tudo mais, né? Mas ele surge também como um movimento político, né? Queer era um termo pejorativo para essas pessoas que, por vezes, não se identificavam como nenhum gênero, então não binárias e tudo mais, e que eram tratados no pejorativo como queer. E, de repente, esse grupo assumiu essa questão de ser tratado como queer e falou, não, beleza, então se eu sou queer, agora eu vou me orgulhar disso e eu quero ser tratado e ser chamado como queer. Então, tá dentro, principalmente, daquelas pessoas que têm dificuldade não, né, que não conseguem se encaixar ou se verem dentro do gênero masculino ou feminino. Fala, não tô nem no masculino, nem no feminino. E não tenho que me delimitar a isso. Tô aqui de boas. Né? Eu existo, meu corpo tá aqui e eu não quero uma classificação para ele. São essas pessoas queer. Agora é o I. Aí a gente parte para I, que são as pessoas intersexuais, que são aquelas pessoas que biologicamente nascem
com a expressão dos dois gêneros, tanto o masculino quanto o feminino. E aí, que era antigamente a gente chamava de forma muito errônea de... Hermafrodita? Hermafrodita. Ah, ó, tá vendo? Os Exatamente. antigos eu sei. Eu já ia perguntar isso também. Os antigos eu sei. Eu tô vendo ele tentando explicar, eu falei, eu acho que esse aí é os antigos hermafroditas. Os antigos Exatamente. hermafroditas, parece, a gente tá falando lá na Grécia, né? Exatamente. E aí a gente passa pro A, que são as pessoas que não sentem atração sexual por outras pessoas, ou sentem pouca, ou não sentem atração romântica, né? Então são as pessoas assexuais. E depois vem o P, que é a última letrinha que foi incorporada aí, que é da população pansexual, que é aquela galera que se relaciona afetiva, amorosamente com pessoas, independente do estilo visual, né, do fenótipo do corpo, independente da orientação sexual, independente da identidade de gênero, né? Inclusive com aquelas pessoas que estão ali no não binário, que não se identificam nem com um gênero nem com o outro. E o mais? O mais é todo mundo, né? O mais a gente pode chamar do S antigamente? É o simpatizante ou não? Não, na verdade não, assim. O mais, ele significa que a nossa sigla tá aberta para receber todo mundo que não se encaixa nos padrões heteronormativos da sociedade. Então, o mais quer dizer que, olha, nós estamos em discussão a sexualidade, as afetividades, os gêneros da nossa sociedade, eles estão em discussão, eles não são mais aquela questão imposta de homem e mulher, de todo mundo ser hétero A ou e B tudo mais. e boas. A ou B e pronto, e tá mostrando que a gente é muito mais plural, que a gente é muito mais diverso e que todo mundo que se identificar de alguma outra maneira é bem-vinda dentro do nosso movimento, né? E aí, só trazer a importância, muitas vezes as pessoas ficam questionando, mas por que uma sigla tão grande? Por que isso é importante e tudo mais? E a gente tem algumas coisas, né? E por que a sigla muda? Antes, igual a gente estava falando, era GLS. Ou seja, G vinha primeiro. E aí a gente sabe que a gente vive numa sociedade que é dominada pelo patriarcado, né? Os homens têm mais privilégio. E aí, consequentemente, os homens gays também têm mais privilégio e têm mais visibilidade, né? Por isso que até hoje a gente fala, parada gay. Por que gay? Porque os homens gays, durante esse tempo, eles são mais aceitos pela sociedade. E até a gente na escola falava, todo mundo que não é do tradicional, né? É até feio falar isso. Que homem que não gosta de mulher e mulher que não gosta de homem é gay. Antes a gente falava assim, todo mundo era gay. Exatamente. Hoje cada um tem seu espacinho ali, né? Exatamente. E a gente foi discutindo isso ao longo do tempo, o movimento foi discutindo isso ao longo do tempo, e aí a sigla foi mudando e foi invertendo, né? Então, começa agora com L pra gente trazer uma visibilidade maior para as mulheres lésbicas. Então a gente inverteu um pouquinho. Talvez a gente esteja no momento de inverter de novo e trazer o T pra frente, pra trazer a visibilidade pra população travesti e transexual. É tipo uma fila, né? Que vai todo mundo ali chegar a sua hora de ser exaltado. Exatamente. De ser exaltado, de ser reconhecido, de ser respeitado, de ter emprego, de ter educação, de ter acesso à cultura, à arte, a tudo isso que são direitos constitucionais que a gente deveria ter, mas não tem. Ô, Vitor, teve um negócio do mapeamento LGBT. Eu sei que a gente veio falar da parada, mas, velho, é assunto que a gente não pode deixar passar. Por isso que eu falei, vamos fazer com o Vitor. Ô, Vitor, teve um mapeamento. E, na terça-feira, eu achei isso aqui o máximo, velho. Foi aprovado o projeto de lei do Naércio que dá direito ao uso do nome social por travestis e transexuais em Ouro Preto. Você acha que isso é fruto? Pra mim, eu acredito que eu tenho certeza que isso é fruto lá do mapeamento. Na ERS foi muito sensato nessa. O que isso muda a partir de agora e se isso tem alguma ligação indireta ou direta com o mapeamento? Aí? Claro, isso tem direção totalmente, ligação totalmente com o mapeamento. O que acontece? Por que a gente começou com o mapeamento? Porque se a gente não tiver dado, a gente não consegue fazer política pública. Vai fazer pra quem, né? Pra quem? Pra os que eu conheço, pra quem eu conheço, não dá, velho. Exatamente, assim. E aí foi através do mapeamento, foi a gente mostrando pra gestão municipal, pra sociedade ouropretana, que existe essa população, que essa população tá aqui. E principalmente, né, durante esse mapeamento a gente mostrou que essa população sofre, que essa população sofre violência física, sofre violência verbal, que essa população não é reconhecida e que essa população não vê, até agora,
não tinha visto até aquele momento do mapeamento, né? A gestão tomando atitudes para fazer as políticas públicas para eu ela, né? existo, né? De falar, vocês Exatamente. Eu existo, eu preciso de ações especiais para garantir dos meus direitos básicos. Então, com certeza. E essa lei é super importante. Naércio tem sido um super parceiro nessa construção, porque garante que o nome social seja cumprido, né, nos estabelecimentos públicos. E o que isso muda, assim, na prática? Na prática, isso a gente vai conseguir mudar o respeito que a gente tem por essas populações. Então, por exemplo, quando a gente pensa, imagina uma pessoa trans chegando num serviço de saúde, vou falar da saúde porque é onde eu estou inserido, e de repente a ficha dela no cadastro lá do sistema de saúde tá com o nome morto e tá com o nome social. E de repente os profissionais, as pessoas lá, não têm a sensibilidade, e às vezes até faz de propósito, tem um preconceito mesmo, de chamar aquela pessoa pelo nome morto, né? Na sacanagem, vamos falar. Na sacanagem, assim, o popular. No não entender, na verdade, a importância que isso tem, né? Na verdade, eu acho que as pessoas que fazem isso por puro preconceito, né? É porque ainda não entenderam que a gente está numa sociedade única, com direitos únicos, e a gente tem que sensibilizar essas pessoas para que a gente consiga realmente fazer uma mudança nesse comportamento. A né? gente recebeu aqui a Danúbia e a Leandra, e as meninas falaram disso. Falaram, tem gente que me chama do meu nome morto, eu finge que nem é comigo. Você vai lembrar o nome morto. Aí ela falou assim, essa pessoa já morreu. A Danúbia falou, essa pessoa já morreu, não é comigo mais. Nem todo mundo tá preparado para ter esse tipo de atitude. Exatamente. Só que, às vezes, para as pessoas você tem que demonstrar também, mas deve machucar demais, né, Vitor? Sim, não, e isso causa muitos problemas, assim. Imagina você ser uma pessoa que tem que batalhar diariamente para ser reconhecido pelo aquilo que você é. Então, assim, é uma batalha todo dia com o espelho em casa, é uma batalha todo dia na sociedade para ser reconhecido, para ser tratado pelo jeito que você se considera certo, e é uma coisa que eu falo sempre, gente. A gente consegue chamar Xuxa de Xuxa, a gente consegue chamar Gustavo Lima de Gustavo Lima, que nem é o nome dele, né, velho? entendeu? Maioria dos sertanejos, né? Exatamente, não é nenhum apelido, entendeu? É um outro nome e a gente consegue aceitar isso de boa e a gente chama a Anitta de Anitta. Pô, velho, a Anitta chama Larissa. Essa visão aí que é massa ter, tá ligado? Porque a gente não... Eu nunca tinha parado pra pensar dessa forma. Exatamente. Cara, é um trem tão... Desculpa até o jeito que eu vou falar, mas é tão bobo, velho. É um nome, cara. É um nome. Tipo assim, bobo pra gente, né? Mas pra pessoa significa Faz tudo. muita diferença. Mas é o jeito que você vai tratar outra pessoa. E isso, você tem que tratar a pessoa do jeito que ela quer. Cara, você não é obrigado a aceitar tudo, mas você é obrigado a respeitar. Isso que eu acho mais legal, velho. Exato. Né? Exato. O respeito, ele tem que prevalecer. E esse negócio, é o que você... Isso eu achei muito massa. Porque todo mundo me chama de Rominzeiro. Não é meu nome. Por que eu não vou chamar o cara do jeito que ele gosta de ser chamado? Exato. Por que eu não vou chamar a menina do jeito que ela gosta de ser chamada? Cara, é um trem tão básico. Isso aí a gente aprende em casa, é tratar o outro com respeito. Exatamente, exatamente. E mais que isso, né? Mais que respeito, né? Tratar o outro dentro dos conformes Sim, da lei, né? E isso, a LGBTfobia, isso é considerado como LGBTfobia, isso é crime, né? Isso é crime, assim, eu sou uma pessoa que não sou do ritmo punitivista, sabe? Eu acho que a gente tem que educar por várias outras formas, mais pelas pela marginais. Exatamente. Mas chega um ponto que... Não dá. Bom, quando a pessoa tá ferindo o direito do outro, aí ela não tem mais o seu direito. Aí né? ela tá... Aí ela perde o seu próprio direito, né? A gente não pode invadir o direito da outra pessoa. Você viu a parada aonde eu já vou? Você viu a parada da Maitê Proença, que ela foi acusada de lesbofobia, porque eu nem sabia disso. Ontem que eu descobri que ela namora com a Adriana Calcanhoto. A Maitê Proença. Aí ela falou assim que, num vídeo, na entrevista, falou assim, eu amo ela do jeito que ela é, sou muito feliz, mas pra mim seria mais fácil se ela fosse um homem. Aí a turma tá acusando ela de lesbofobia. Ela falou, pra quem quis entender, entendeu. Ela falou que no mundo que a gente vive ainda, seria mais fácil pra ela se fosse um homem. Você acredita? Isso foi lesbofobia ou a galera também tá passando os limites às vezes? Então, eu tenho a seguinte filosofia, tá? Nunca uma pessoa que pertence a uma população que é marginalizada vai poder ser preconceituosa, assim, intencionalmente com essa própria população, tá? É claro que eu não tô dizendo que tá todo mundo dentro do mesmo pacote, né? Há casos e casos, né? Há casos e casos, Eu sou um homem gay.
se eu fizer algum ato transfóbico, eu sou transfóbico. Se eu falar qualquer coisa Não exime, né? Não anula. Não anula. Mas a gente tem que entender algumas outras características que são estruturantes na nossa sociedade. Por exemplo, quando uma pessoa negra comete tem algum tipo de fala racista, a gente não vai taxar aquela pessoa especificamente como racista, porque o racismo é uma estrutura social que privilegia a população branca. E é o cotidiano do cara também. Exato. Ou seja, quando uma pessoa negra está sendo racista, ela não está privilegiando ela mesma. Ela está mantendo uma estrutura de privilégio para a população branca. Então a gente tem que entender que esses determinantes da sociedade, eles são tão estruturais. A gente é ensinado desde pequenininho a ser machista, a ser LGBTfóbico, a ser racista. Menino chora. Ah, meu Deus. Exatamente. Menino não chora. Menino rosa usa é cor azul. de menina. Exatamente. E a gente está acostumado tanto com esses determinantes que até nós mesmos, que somos pertencentes às minorias, repetimos eles cotidianamente. E vai no automático, né? Vai no automático, assim. Então, às vezes, a gente fala coisas, assim, que a gente nem raciocinou sobre o quanto aquilo impacta a gente negativamente. Né? Então, a gente tem que ter um olhar muito cuidadoso e muito sensível para essas partes, para esses acontecimentos e refletir um pouco antes de usar aquela política de detonar outra pessoa, cancelar de cancelar e de tudo mais. Eu acho que o debate ele tem que ser muito mais profundo, muito mais afetuoso e muito mais de sensibilização, né? Ô Vitor, dia 28 foi o dia do orgulho e tal. Aí, eu acho isso muito, muito foda. Por quê? O ano inteiro, vamos falar de futebol, o ano inteiro tá lá, gritando, bicha, não sei o quê, a torcida. Chega no dia do orgulho, o clube posta uma imagem, todo mundo, ninguém tem preconceito. Todo mundo segue as coisas como deveriam ser. Como é que você enxerga isso? Porque dentro do estádio usa o viadinho, bicha, pra ofender o cara que não tem ofensa nenhuma. Uhum. E no dia do orgulho todo mundo vamos viver o amor. Pô, velho, não é assim, né? Exatamente. Tem uma teoria que fala do Pink Money, que é aquela teoria que fala que das empresas, de instituições, tudo mais, usarem a bandeira LGBTQIAP+, para obtenção de lucro. Então, por exemplo, isso, eu tava aqui, né, na entrevista que Duda Salabert deu, acompanhei a agenda dela aqui em Ouro Preto, e ela falou durante esses 2 dias aqui em Ouro Preto muito isso, né? Do pessoal, apoiamos o movimento, tananã, mas quantas pessoas trans você emprega? Quantas, no dia a dia aqui, como é que funciona? Você é transfóbico, você é LGBTfóbico, você é machista, você é homofóbico? Porque o que acontece? Hoje é muito modinha, né? De levantar a bandeira e falar, uhul, apoiamos. Essa é a parte mais fácil. Exatamente. Mas, e aí no dia a dia, a gente vê que a né, coisa não funciona bem assim. E as pessoas, por exemplo, no dia antes do orgulho, nesse mês, a prefeitura começou com uma série de campanhas publicitárias da visibilidade, né? Fez o mês da visibilidade. Foi até o dia do namorado, tinha uma foto sua, tinha, apaixonado. Tinha. Cara, eu vi uns comentários ali, teve um comentário que eu peguei e mandei uma mensagem pro cara, eu falei assim, velho, deixa eu te falar um negócio. Você pode pensar o que você quiser, bicho. Mas tem coisa, eu ia falar, tem merda que você pensa, e é merda mesmo. Você tem que guardar pra você, fica caladinho. Exato. Não interfere na vida dos outros. O cara foi e apagou o post na hora. Exatamente, assim. E numa dessas... Eu ainda vou falar dessa foto, assim, queria falar dela. Mas uma das coisas que acontece, assim, por exemplo, teve a publicação da comunicação explicando direitinho o que é o L, o que é o Achei massa, velho. G, tá tudo lá bem explicadinho, bem didático. E aí teve gente lá comentando, GLS só tá bom. Então a galera acha que assim, que... Eles têm que decidir, né? Que eles decidem o que tá bom, eles que decidem a visibilidade, eles que decidem se colocar uma bandeira estampada assim num estádio, significa que eles não são preconceituosos. Os caras assim. não conseguem respeitar e
querem decidir pra uma população que eles não respeitam. Exatamente. É o cúmulo, né? Fala dessa Exatamente. foto aí, velho. Exatamente. Então, essa foto foi bem legal, assim, a gente ficou, eu e o Jonathan, que é meu companheiro, né, que também é uma figura pública aqui na cidade, coordenou a vacinação, tem um papel fundamental na saúde da cidade de Ouro Preto, né, fomos convidados para essa campanha do Dia dos Namorados, que o objetivo era fotografar vários casais LGBTs, casais héteros, tudo mais assim para fazer uma campanha plural do dia e diversa. Dos namorados, do né? Dia dos Namorados. É uma campanha do do amor. Exatamente, do amor. A gente foi até sincrônico aí. E a galera começou a comentar coisas como, tipo, mas por que não é um homem e uma mulher? Por que vocês estão dando agora privilégio para a população LGBT? Agora a prefeitura tá querendo lacrar. E assim, a nossa foto foi só a primeira, né? Tiveram várias. A galera foi precoce, né? Foi precoce, porque é isso, né? Aparece casais heterossexuais cisgêneros o tempo inteiro, o ano inteiro, em todos os momentos, e aí aparece um casal no primeiro momento. Tá dando privilégio. Tá dando privilégio. Quer convencer as crianças a serem. Não, isso aí e assim, era uma foto que estava eu olhando pro meu companheiro. Assim, a gente estava se olhando. Ou seja, a gente tá num nível de preconceito e de discriminação que a gente é proibido de se olhar. Olha que nível de absurdo. A que ponto a gente conseguiu chegar, né? Foi, no Facebook tiveram vários e vários comentários assim, falando que a gente ia pro inferno, falando que a gente ia queimar, que a gente ia pagar por todos os nossos pecados e pela nossa... O juízo final foi no Facebook, né? Foi no Que Facebook. isso, o gente? Facebook foi terrível. Foi terrível. E como é que você lidou com isso? Tranquilamente, assim, sendo bem sincero, né? Eu me assumi gay, eu tinha 14 anos, assim, então tem muitos anos que eu passo por isso, assim, e tive que me fortalecer, né? E tive que me fortalecer, inclusive, para servir de fortalecimento para outras pessoas, né? Nessa militância, nesse ativismo que a gente faz, é isso, né? Você se fortalece para fortalecer seu povo. Então, eu achei risível, assim, os comentários, assim, patéticos. A galera perdeu foi tempo, né? Perdeu tempo, assim, mas ao mesmo tempo mostra o reflexo da sociedade que a gente vive ainda hoje, né? Em que uma foto com dois homens se olhando é motivo de tanto ódio e de tanta raiva nas pessoas, né? E aí isso é bastante triste e a gente ainda tá pensando e tá discutindo ainda se a gente vai pegar esses comentários, printar esses comentários, fazer boletim de ocorrência e levar na justiça mesmo, né? Porque isso é crime, assim. Mas a gente tá tão ocupado fazendo tantas coisas legais pra cidade... Isso aí vai ficando... Que isso aí vai ficando de lado. Ô, né? Vitor, é impossível a gente não falar sobre política. Daqui a pouquinho a gente volta pra falar da parada, gente. É porque eu vou empolgando, é um assunto que eu gosto de discutir. Eu acho que as pessoas precisam... O rádio tem que ter esse papel, né, Justo? De discutir as coisas legais, de mostrar que não é... os caras querem parada pra fazer putaria. Não é, velho. A coisa é além disso, né? Isso aí, quem quiser que faça lá, vai pro motel, faz dentro da sua casa. Não é esse o rolê. Ô, Vitor... Vamos dizer, só aproveitando... Pra população que quiser participar, a Sim. gente tá no Facebook e também tem o WhatsApp. É só... 991609001. A gente fica curioso pra saber um monte de informação Sim. aqui, tirar a dúvida, aproveitar. Sim. O professor aqui, né? A Kelly tá aqui, ó, falando lá do Pink Money, isso é o que mais acontece, uso como fonte de lucro, propaganda e muitas pessoas fazem piadinhas, comentários maldosos, tudo isso acredito tem a ver com a falta de educação e principalmente respeito. Acima de tudo, respeito. Essa é a frase que o presidente deveria usar. Falando do presidente, você acha que com a vitória dele em 2018 nas urnas, o pessoal do famoso se sentiu com a carta branca para poder ser escroto, porque a turma tá passando o limite. E você acha que caso ele seja reeleito, a turma, dessa vez a extrema-direita e a galera que não respeita os direitos do outro, você acha que ela vai se fortalecer mais ainda? Com certeza, assim. Eu até arrepio, assim, sinceramente, quando fala disso, porque o momento daquelas eleições, né, quando saiu o resultado das eleições, eu tava em casa com meus pais, e a minha primeira reação foi começar a chorar, assim, desesperadamente. E abracei meus pais e falei, olha, a gente vai morrer. A gente vai morrer. E foi dito e feito.
Foi dito e feito. Os índices de violência começaram a aumentar, as pessoas começaram a se sentir livres e à vontade para destilar ódio, O para presidente destilar faz. Exatamente, o presidente faz, ou seja, o grande exemplo deles está lá, né? Um babaca, um cara assim, sem nenhum escrúpulo, tá lá fazendo, e a galera, a turma do ódio, né, se fortalece nesse momento, né? E aí, um dos fatos que aconteceu foi de uma pessoa que eu conhecia, uma mulher trans, logo depois da vitória do presidente, tava saindo de um evento, passou um carro com alguns caras, pararam, espancaram ela, e depois falaram assim, isso foi, na verdade, foi antes do segundo turno. Fizeram isso e falaram assim, se considere com sorte, porque depois que o nosso presidente ganhar, a gente vai te exterminar. Não Olha, dá, né, velho? o nível, assim, é tipo um nível absurdo. Mas em contrapartida, eu acho que tudo isso que aconteceu serviu para a população de forma geral começar a se organizar mais. E se organizar mais e entender que, na verdade, política a gente se discute sim, a gente se discute todo dia. E se a gente não discutir, aquelas pessoas que são as pessoas mais sem escrúpulos que vão dominar o poder, né? Então, assim, a gente tem que se fortalecer muito para essa nova eleição e rechaçar esse cara de lá, né? Ô, Vitor, agora vamos falar da parada. Vamos falar. Vamos. Conta pra gente o que vai acontecer nessa parada, quais os locais, atrações, quem que pode ir, quem que deve ficar em casa, quem que precisa de aparecer lá que é melhor ficar em casa com preconceito, quem que deve ir, o que vai acontecer. Então, a parada ela vai acontecer agora, no domingo, dia 3/7, né? Vai começar a 1h da tarde, lá na Praça Tiradentes. A gente vai ter show com artistas locais de voz, violão e percussão, que é a Lu e Vitão, né? A Luísa e o Vitor, meu xará. Logo depois, a gente vai ter o sancionamento, né, o ato político de sancionamento da Lei de Criação do Conselho Municipal de Direitos da População LGBTQIAP+, que foi aprovado no dia 28, exatamente no dia do orgulho, assim. Inclusive que foi uma lei que eu tive o prazer de escrever junto com o Edivaldo, secretário de Desenvolvimento Econômico, e com a equipe dele. E também... logo depois desse ato político, a gente vai ter uma oficina de tambor com o pessoal do Samba Preto, né? Então é super legal, porque a gente une o movimento negro, une o movimento de cultura com o movimento LGBTQIAP+, e vai ser um momento que o pessoal do Samba Preto vai fazer a oficina de tambor para a população LGBTQIAP+, aprender a tocar os tambores e protagonizar o cortejo, né? Então, assim, o Samba Preto vai dar um apoio sensacional pra gente. Aula teórica e aula prática já ao mesmo tempo, né? Exatamente. E aí vai acompanhar com a população LGBTQIAP+, protagonizando o tamborzão, assim. E aí, depois desse momento da oficina, a gente desce ali pela Rua Direita, passa pela São José, vai até o Largo do Rosário, passa ali pela Ponte Seca e chega ali no Centro de Convenções, onde a gente tem o show da Potiguara Bardo, né? E aí, o convite é para toda a população mesmo, e é um entendimento que toda a população é convidada, e não só a população LGBTQIAP+, a gente tem que trazer todo mundo, aproximar todo mundo do movimento. É aquela máxima, né? Se você não é o LGBT na sua família, alguém né? Alguém é. A gente tem uma população LGBTQIAP+, né? Gigantesca, né? E a gente sempre tem um amigo, uma amiga, um parente, um colega de trabalho. Então, assim... esse é o momento da gente trazer visibilidade, da gente discutir as nossas pautas, da gente mostrar pra sociedade que a parada não é isso que você falou, né? Não é aquela coisa... os caras querem escrotizar, fazer... Porque eu vi muito comentário assim, velho, dá vontade de dar um pescotapo, pra falar assim, me acorda. Exatamente. Tipo, a gente tá muito... O movimento LGBTQIAP+, tá muito maduro, tá muito bem resolvido, né? E aí a gente fala, sexo a gente faz, mas a gente faz dentro da nossa casa, a gente faz no conforto do nosso lar, não tem nada a ver com isso, assim. É um movimento político, é um movimento cultural, é um movimento artístico, é um movimento de visibilidade, é um movimento de sensibilização. Então a gente vai estar lá para isso, assim. E é extremamente importante, inclusive, que aquelas pessoas que tenham algum tipo de preconceito, algum tipo de pensamento negativo, que vá ver. Conheça, né, velho? Que conheça o movimento, que vá lá, que veja que nós somos pessoas normais, que nós somos pais, somos mães, somos filhos, somos irmãos, somos avós,
somos colegas de trabalho, somos funcionários, nós somos a sociedade, nós pertencemos à sociedade, ocupamos os espaços da sociedade e estamos lá existindo, estamos lá resistindo. E esse momento dessa parada, nesse momento político que a gente está vivendo, é icônico. É icônico, assim. A gente teve um enfraquecimento, uma destruição dos movimentos sociais. Eles foram desarticulados tanto pelo governo nacional quanto pelo governo estadual do Romeu Zema. E aí agora a gente volta envolvendo Prefeitura de Ouro Preto, envolvendo Câmara Municipal de Ouro Preto, envolvendo Universidade Federal de Ouro Preto, envolvendo sociedade civil. Então, assim, é um evento que tá todo mundo unido pra mostrar que, bom, a gente existe, a gente resiste e a gente quer amar, né? Ô, Vitor, muito obrigado pela sua presença e pela aula, né, Gilson? Sim, eu só queria só fazer uma pergunta. Pode fazer. Na verdade, é uma questão, assim, que teve muito e vai começar a surgir de novo. Começa a eleição, começa de novo. Com relação à cura gay. Porque, não, meu Deus. Sabe por quê? Porque importante. você me lembrou desse diacho então. desse trem. Daqui a pouco começa. Bem menino, desse diacho desse trem, daqui a pouco começa. Vai começar, a gente conversou, acho que foi com a Duda, com relação à cartilha, Foi, né, que fizeram a pergunta. Cura gay. Eles falaram da cura gay e as pessoas, você falou bem, sempre vai ter. No local de trabalho vai ter alguém, em casa vai ter alguém e as pessoas acham, se não tem ainda é porque não falou. Não falou, é porque não teve a chance de se assumir, né? E aí o pessoal vem com essa questão de cura gay e achar que se tiver na educação sexual nas escolas, o menino vai virar gay. Se vê na novela. Se vê na novela. O cara vê o pai batendo na mãe, vê o pai traindo a mãe, vê a mãe traindo o pai. E isso é bom exemplo. Agora, ver as pessoas amando é ruim, né, Gilson? Então eu queria que você falasse um pouquinho com relação a isso, pra acabar com essa mentira aí, com esse fake news com relação à cura gay e falar da importância das pessoas começarem a ter respeito e aprenderem mais. Sim. Eu acho que a questão é bem nessa linha, né? Aprender mais, conhecer mais. Exatamente. É bom, assim, primeiro que todo dia eu saio de casa e vejo um monte de casal hétero e até hoje eu não virei hétero por causa disso. Né? Boa, Pierre. Então, matou a Então, charada. assim, eu acho que servir de exemplo, afetivamente, ninguém serve, não, né? Isso já está rechaçado por várias instâncias, né? O Conselho Nacional de Psicologia, né? Que é onde geralmente o pessoal propõe essa questão de cura gay. Tem que ir no psicólogo, tem que tratar a mente, trata isso como uma doença mental, né? Isso já acabou. O OMS não... Antes era do negócio. Antes tava lá no. Tava como transtorno. Tinha até CID, né? Isso, exatamente. Agora não tem mais, né? Então, isso cientificamente falando, socialmente falando, isso não existe mais, né? Não existe. Quando a gente tá falando de educação sexual, as pessoas têm que entender que a gente tá falando principalmente. É claro que entra a questão da população LGBT, das pessoas respeitarem a diversidade e tudo mais, mas a gente tá falando muito, inclusive, de abuso infantil. Então, assim, abuso infantil e a gente tá falando de criança e adolescente. Criança não tem sexo, não. Criança não transa, criança não namora, criança não faz nada disso. Criança é criança. E aí, quando a gente tá falando de educação sexual nas escolas, a gente tá falando de ensinar as crianças a reconhecer e denunciar quando elas forem abusadas. Porque os maiores índices de violência sexual acontecem dentro de casa. E não é na escola igual estão falando por aí, não tem nada a ver com a escola, é dentro de casa ou no círculo mais próximo dessas crianças e desses adolescentes. Então, assim, isso é uma pauta super importante que a gente tem que tratar, a gente tem que discutir. E aí, dentro disso, entra toda a questão de diversidade sexual, de identidade de gênero, inclusive de ensinar nossas crianças a respeitar o amor, gente. É isso. Isso é uma pauta sobre amor. Não é sobre nada de... Ninguém vai ficar distribuindo uma madeira de piroca, distribuindo kit gay. Não tem nada disso. Até porque não é legal. Não é legal na nossa sociedade hoje ser gay, ser LGBT. A gente sai todo dia. Eu não posso tirar uma foto com o meu companheiro que eu sou atacado. A galera acha que a gente quer incentivar as pessoas a isso? Incentivarem as pessoas a passarem pelo que a gente passa todo dia? Incentivar as pessoas a ser uma pessoa trans num país que mais mata pessoas trans do mundo?
Não existe isso não, gente. Não existe isso não. E principalmente no estado que é o terceiro lá O no ranking. terceiro, exatamente, o terceiro. E ainda tem uma coisa, né? Dentro desse mapeamento, só voltando rapidamente, mas que isso é importante, a gente viu que 80% das pessoas que responderam esse mapeamento só se assumiam, só se reconheciam enquanto LGBTQIAP+, para amigos ou familiares muito próximos. Ou seja, 80%... Tem que ficar vivendo na sombra ali, né? Exatamente. 80% da nossa população LGBTQIAP+, tem o direito de amar negado em público, tem o direito de ser quem ela é circulando dentro da cidade negado, e isso impede cultura, isso impede lazer, isso impede uma série de outros fatores. Ou seja, a gente está falando de uma pauta de discutir com as nossas crianças, de discutir com a nossa sociedade de forma geral, de libertar as pessoas, né, dessas amarras, dessas angústias. Ô, Vitor, agora sim, muito obrigado. Depois a gente vai voltar com mais tempo, né, Gilson? É um assunto muito importante, muito legal. A gente poderia ficar debatendo aqui o resto da tarde, mas os meninos do jornal já tá bravos com a gente. Ô, Vitor, muito obrigado. Obrigado pela aula, né, e por ter a paciência de, mais uma vez, responder as nossas dúvidas e mostrar para as pessoas que, cara, tem nada demais. Não é um ET lá de Varginha, não é o Caboclo d'Água. São pessoas como você, como eu, como o Gilson, né? Só respeitar, ponto. Exatamente, Romizeira. Eu agradeço demais vocês, Gilson, Rádio Real, assim, diferente da galera que coloca a bandeira no mês do orgulho e só dá visibilidade naquele momento. Vocês estão sempre trazendo essa pauta aqui. Eu já vim aqui, acho que essa é a terceira, quarta vez que eu já vim aqui falar sobre isso. E não só eu, né? Já tiveram outras pessoas aqui falando, e isso é muito importante. Esse apoio da mídia é muito importante, porque é onde chega até os lares das pessoas, né? Onde a gente consegue realmente bater um papo com a população. Então, muito obrigado de verdade e tamo junto. Tamo junto. Só domingo, a partir de 3 da tarde. De 1h da tarde. É 1h. 13 horas, isso. 13 horas lá na Praça Tiradentes. Exatamente. Cobertura da Real com Gilson Fernandes e Adai. E aproveitando, amanhã tem a virada na biblioteca, né? A partir Exatamente. de 9 Ó, horas. fala disso aí também, velho. Amanhã tem a virada cultural na Biblioteca Municipal, a partir de 21 horas, com exibição de vários filmes com a temática LGBTQIAP+. Assim. Inclusive de um ouro pretano. Inclusive de um Ouro Pretano. Do Lucas Porfírio do Do Liberal. Liberal. Massa, hein? Foi o TCC Exatamente. dele. Foi TCC. Eu lembro. Premiado lá Apesar de você ter comentado comigo hoje agora eu lembrei também. Premiado na Mostra de Cinema de Tiradentes. Que isso, hein? Então, Abraçando todo mundo que assistiu a gente. O rádio é doido, né? Que você fala, assistiu, que ouviu. Tá aqui a Tainara, Kelly, toda a turma participando com a gente. Ô, Vitor, volte sempre, viu? Ô, Muito Gilson, obrigado. pode considerações finais aí. Não, acho que é isso, assim, é só ficar o convite pra toda a população ir realmente na parada, participar junto com a gente, chamar os amigos, as amigas e ter o coração aberto, né, pra escutar a gente, pra se sensibilizar e pra entender que é exatamente como você falou, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Todos nós somos pessoas e todos nós queremos os mesmos direitos, né? Cada um com sua particularidade, né? Exatamente, somos plurais e diversos. Pra gente encerrar aqui, olha só. A comentarista da Jovem Pan fez uma declaração ridícula, velho, sobre o Neguinho da Beija-Flor, falando que no escudo a gente só vê gengiva. Infelizmente, né? Há mídias e mídias. Ô, Gilson, Exatamente. daqui a pouquinho tem mais Real Entrevista, né? daqui a pouco já. 1 hora. Valeu demais. Valeu, Gilson. Real Entrevista vai ficando por aqui. Volta amanhã de novo com o Miguel Correia a partir das 10 da manhã. Horas. Pré-candidato ao governo. Então é isso. Vou ficando por aqui. Valeu, Vitor. Muito sucesso. Valeu. Lembre-se sempre, alimente sua fé e seus medos morrerão de fome. O Real Entrevista volta daqui a pouco. A Real FM acaba de apresentar